TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadão emérito ao senhor João Morelli Neto e de diploma de mérito educacional, professor Darcy Ribeiro, a senhora Alexandra Dias Pereira Sulinski e a senhora Sandra Maria da Silva Pinheiro Landim, por proposição do vereador professor Alberto. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador professor Alberto. Convidamos também para compor a mesa o primeiro vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas, representando neste ato o pastor Paulo Freire, presidente desta igreja. Recebam o pastor Agostinho Godinho de Souza. Convidamos também para compor a mesa o segundo vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas. Recebam o pastor Flauzelino de Araújo. Convidamos também o presidente do Conselho Político da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, representando neste ato o deputado federal Paulo Freire. Convidamos o pastor Eliazar Secom. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados de hoje. João Morelli Neto. Alexandra Dias Pereira Sulinski. E Sandra Pinheiro Landim. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador professor Alberto para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos na paz do Senhor. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega de título de cidadão emérito ao senhor pastor João Morelli Neto e diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro à senhora Alexandra Dias Pereira Sulinski
e a senhora Sandra Maria da Silva Pinheiro Landim. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Letra: Joaquim Osório Duque Estrada. Música: Francisco Manuel da Silva. E do Hino da cidade de Campinas. Letra: Carlos Ferreira. Música: Antônio Carlos Gomes. De um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Ser o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada,
agradecemos a presença de todos com as suas respectivas famílias. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos aos nossos homenageados desta noite, o vereador Carmo Luiz. Neste momento, convidamos o vereador professor Alberto para seu discurso de homenagem aos agraciados desta noite. Quero cumprimentar todos os presentes com a paz do Senhor e agradecer a Deus pelo privilégio de fazermos essa sessão solene da Câmara Municipal de Campinas, aqui nessa casa de oração, uma vez que também celebramos os 500 anos da Reforma Protestante. E eu quero aqui cumprimentar o pastor Agostinho Godinho de Souza, nosso primeiro vice-presidente, o pastor Frausilino de Araújo, nosso segundo vice-presidente, o pastor Eliazar Secom, presidente do Conselho Político da nossa CGADB, e nesse evento representando o nosso deputado, o pastor Paulo Freire, e os homenageados, o pastor João Morelli Neto, que é o pastor da Igreja Pedra Viva, e a Alexandra Dias Pereira, professora, e a professora Sandra Maria Landim, e todos os presentes, bem como suas respectivas famílias. Eu quero apenas compartilhar com todos os presentes por que nós pensamos essas pessoas nessa oportunidade tão emblemática e tão importante, que essa data do 500 anos da Reforma Protestante. Nós pensamos em homenagear muitas pessoas, mas a gente sempre vê que é difícil, às vezes, por uma série de situações adversas, às vezes a dificuldade de documentação, às vezes dificuldade de uma série de circunstâncias. Então, a gente, às vezes, quer até homenagear mais pessoas relevantes, importantes, referências na nossa cidade, mas, devido a uma série de situações adversas, acabam a gente não conseguindo honrar muita gente que merece o nosso respeito, a nossa atenção, mas eu entendo que, providencialmente, nós temos 3 pessoas sendo homenageadas nessa data tão importante do 500 anos da Reforma Protestante, que é o pastor João Morelli, que é o pastor da Igreja Pedra Viva, uma grande igreja evangélica na nossa cidade, professor de teologia de várias instituições de educação, e uma pessoa, então, que tem feito uma grande diferença na cidade de Campinas. O pastor João, ele é campineiro, ele é nascido em Campinas, por isso que ele está recebendo o título de cidadão emérito, não de cidadão campineiro, porque ele já é cidadão, mas cidadão emérito pelas atividades que ele tem prestado para essa cidade. O pastor João tem feito uma diferença enorme na nossa comunidade, e toda cidade precisa de referência. Sem referência, a sociedade se perde. E graças a Deus que na cidade de Campinas, em todas as denominações, nós encontramos pessoas de fé, pessoas que têm compromisso com Deus, pessoas que têm compromisso com a cidadania, pessoas que têm compromisso com a cidade de Campinas, e o pastor João é uma dessas pessoas carinhosas, boníssimos, que têm um coração enorme ao ponto de pensar nas pessoas excluídas socialmente e levando o mais importante, que é a poderosa palavra de Deus, que é uma herança da Reforma, mas também levando ao necessitado questões e elementos materiais. Então é por isso que a Câmara Municipal de Campinas, unanimemente, com todos os vereadores, ali os 33, votaram o título de cidadão emérito ao pastor João, que é um título bastante especial. Normalmente a Câmara agracia mais com os títulos de cidadania ou dos outros títulos, mas cidadão emérito é um título reservado para quem já é, então, campineiro e que se destaca nas suas atividades espirituais e materiais em relação à sociedade de Campinas. Em relação à professora Alexandra, ela é professora
de uma escola confessional aqui na nossa cidade. Nós estamos pensando, então, sobre os 500 anos da Reforma. E nós estamos falando de um profissional da educação, que também é herdeiro dessa reforma, porque a reforma protestante, uma das suas principais bandeiras foi a educação, e a educação pública de qualidade. E a professora Alexandra é uma professora do Colégio Batista Ágape, um colégio confessional, um colégio que colocou os valores cristãos e espirituais em primeiro lugar, e que tem feito uma grande diferença na sociedade de Campinas. Nós temos muitos alunos, filhos de pais que congregam, inclusive, nessa igreja, mas em toda a cidade de Campinas nós temos muitas pessoas que escolhem um colégio confessional, em especial no momento em que há uma série de ataques à família tradicional, no momento em que emissoras relevantes da cidade apresentam a sua ideologia querendo minar, solapar a família tradicional, os valores cristãos. É muito importante nós reconhecermos as atividades dos professores nos colégios confessionais. E a professora Alexandra é uma dessas batalhadoras que está ali ajudando a preservar esse tesouro maravilhoso otorgado por Deus, que é a família cristã, a família tradicional. E não diferentemente a professora Sandra Landim, que é coordenadora pedagógica do Instituto Paulo Freire de Ação Social, que atualmente atende mais de 210 crianças, que dá reforço escolar para as crianças, que leva uma palavra de formação cristã para essas crianças, que acolhe essas crianças num dos bairros extremamente carentes, que é o Monte Cristo, Gleba B e adjacências, e a irmã Sandra está ali, professora Sandra, trabalhando, compartilhando do patrimônio espiritual, também oriundo da Reforma Protestante, e também levando a palavra, além de levar a palavra de Deus, levando também a cidadania para essas crianças. Então, eu quero aqui reconhecer a importância do pastor João, da professora Alexandra, da professora Sandra, que nessa noite a professora Sandra e a professora Alexandra estão recebendo o diploma professor Darcy Ribeiro, que é um diploma que a Câmara Municipal de Campinas outorga aos professores, aqueles que se destacam em suas, publicamente, o meu contentamento e o privilégio de uma data tão emblemática como 500 anos da Reforma Protestante, a gente poder entregar o título de cidadão emérito ao pastor João Morelli e o título de professor Darcy Ribeiro, título educacional, a professora Alexandra, do Colégio Batista Ágape, e a professora Sandra Landim, do Instituto Paulo Freire de Ação Social. Muito obrigado. Neste momento, teremos a entrega das honrarias. Recebe, primeiramente, o título de cidadão emérito João Morelli Neto. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 4.318, de 21 de junho de 2017, concede a João Morelli Neto o título de cidadão emérito pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 27 de outubro de 2017. Assinam o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o vereador professor Alberto. Agora será realizada a entrega dos diplomas de mérito educacional ao professor Darcy Ribeiro. Nossas homenageadas o recebem pelos seus relevantes serviços no exercício do magistério de Campinas. Recebe, primeiramente, Alexandra Dias Pereira Sulinski.
Recebe agora o diploma Sandra Maria da Silva Pinheiro Landim. Realizadas as entregas, convidamos à tribuna nosso homenageado, pastor João Morelli Neto, para seus agradecimentos em nome de todos os agraciados desta noite. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E eu quero agradecer especialmente a Deus por me dar a honra de poder estar assumindo esse púlpito num momento como esse, lugar que foi reservado para que a palavra de Deus fosse exposta, e num dia como hoje não pode ser diferente. Agradeço também ao vereador, professor Alberto, autor do decreto legislativo que nos coloca na posição de recebermos essa honraria. Muito obrigado, que Deus o abençoe pelo reconhecimento. Também quero agradecer à Câmara Municipal de Campinas por ter aprovado, e também o seu representante máximo, presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, por ter também aprovado e outorgado esse título a nós. Meu desejo e a minha oração é que tanto eu quanto minhas colegas homenageadas nessa noite possamos honrar aquilo que recebemos. Possamos, a partir de agora, fazer jus àquilo que nos foi concedido antecipadamente, porque creio e tenho convicção de que há pessoas, inclusive sentadas aqui, que poderiam ter mais mérito de estar nesse lugar. Mas Deus nos dará graça para que possamos honrar um momento como esse. Deus abençoe, em nome de Jesus. E como falamos da Reforma Protestante, estamos prestes a comemorar os 500 anos da Reforma Protestante em poucos dias. Estamos no dia 27, no dia 31 faremos isso. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor com os irmãos, para que pudéssemos falar um pouco desse assunto que tanto nos importa, apesar de tantas vezes ser esquecido por nós pentecostais, tantas vezes bem cuidado por igrejas tradicionais, mas tantas vezes deixado de lado, e é uma honra poder estar numa igreja que dedicou essa semana ou esses dias para falar da Reforma Protestante. Parabéns à Igreja Assembleia de Deus, que Deus também os abençoe. Vou ler com vocês um texto que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Quem quiser acompanhar, por favor. Capítulo 1, versículo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Perversão do evangelho é o que fala esse versículo. Não há um outro evangelho, mas há um evangelho que está sendo pervertido.
Há um evangelho que está sendo perturbado. Alguém que vos perturba, diz o apóstolo Paulo, tentando perverter o evangelho, que não é outro. Na verdade, desde o início da igreja, alguns tentam tirar a igreja do equilíbrio. Perturbar, na física, é tirar o equilíbrio. Como alguém que joga uma pedra numa água parada, isso é uma perturbação, algo que está estável e que perde a sua estabilidade. É isso que o apóstolo Paulo fala. E há uma sentença bastante forte e perigosa para aqueles que tentam perverter o evangelho do Senhor. Diz aqui, seja anátema, uma palavra que traduzida seria um homem amaldiçoado e destinado às mais terríveis tristezas e angústias. Essa é a sentença àqueles que, por inocência ou não, de alguma forma tentam perverter o Evangelho de Cristo. 31 de outubro de 2017, nós vamos comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. O que é que foi a Reforma Protestante? Senão um movimento que começou com a insatisfação de alguns com os desvios da igreja reinante. A insatisfação de alguns com a perturbação, com a perversão do Evangelho. E por isso nós somos chamados protestantes, porque alguns protestaram. E somos chamados protestantes porque pretendemos ou gostaríamos de viver debaixo das bases da Reforma Protestante. Eu digo pretendíamos, gostaríamos, porque nem sempre é assim. Tudo começou com Jesus, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Ele morreu numa cruz, derramou o seu sangue, gerou a igreja nesse dia, que na verdade nasceu no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Bem, por 300 anos depois disso, a igreja cresceu com saúde, cresceu saudável, cresceu com vigor, apesar da tremenda perseguição que sofria por esses 300 anos. Muitos homens e mulheres de Deus morreram por sua fé. Nenhum outro motivo, a não ser a sua fé em Jesus Cristo. Deram a sua vida por isso. E a igreja foi crescendo. Mas veja que para alguém ser chamado cristão, ele tinha que pagar um preço alto. Alguns morriam, mas no mínimo perdiam a família. No mínimo perdiam os amigos. No mínimo perdiam a herança. No mínimo perdiam o relacionamento que tinham. Porque não era aceito que alguém se convertesse ao cristianismo. E a perseguição de várias formas pelo Império Romano, pelos judeus e por tantos outros, ela foi seguindo a igreja. Mas apesar dessa perseguição, a igreja crescia e crescia forte. Porque quem era cristão de verdade. Porque ele tinha muito a perder por dizer que era crente. Ele tinha muito a perder. Então ninguém dizia à toa, eu sou evangélico. Ninguém dizia à toa, eu sou cristão. Ninguém dizia por qualquer motivo, eu sou crente. Porque algo importante a perder, aqui nessa terra, eles teriam. Mas 300 anos foi assim. Logo depois, um homem chamado Constantino. Esse homem, ele, próximo de uma batalha em Roma, ele teve uma visão. E nessa visão, ele via um sol, e supostamente ouviu uma mensagem que dizia, por esse símbolo você vencerá, e esse símbolo que aparecia era a cruz. Naquele momento ele mandou que os seus soldados escrevessem nos seus escudos as duas primeiras letras de Jesus Cristo. Em grego, se fosse em português, JC.
mas escreveram em grego e foram para a batalha e venceram a batalha. Constantino, então, se tornou um devedor a Deus, segundo o seu conceito. Ele devia a Jesus Cristo essa vitória. E supostamente se converteu, não sabemos dizer, porque por muitos anos ele permaneceu nas suas práticas pagãs, mas se dizia cristão. Aliás, nunca se disse cristão, mas se dizia um seguidor dos preceitos de Jesus. A partir disso, a igreja parou de ser perseguida. Acabou a perseguição da igreja. Pelo contrário, a igreja passou a ser protegida pelo império. Não havia mais motivos para ter medo de ser cristão. Não havia mais motivos para se esconder. Não havia mais motivos para dar a sua vida, porque a partir desse momento, ser cristão era uma coisa boa. Recebia imediatamente a proteção do império. Isso aparentemente é bom, não é? Às vezes gostamos disso. Vivemos num país onde ninguém interfere. Não há perseguição, mas também não há muitas conversões verdadeiras. E foi isso que aconteceu. Todo mundo podia entrar. A porta se abriu. Não havia mais um preço a pagar. Não havia mais nada a perder. Pelo contrário, só a ganhar. E a igreja foi infestada de um inúmero grupo de não convertidos, mas que andava com o crachá cristão. Parece uma novela já assistida tantas vezes por nós. Bem, isso continuou acontecendo e a igreja passou a se desviar a partir disso, porque houve uma junção do Estado com a igreja. O Evangelho e o Estado começaram a andar juntos. Isso parecia bonito, parecia bom, mas a prática mostrou o quanto isso foi nocivo à igreja. E a igreja começou, então, a sofrer problemas. Ela foi se desviando da verdade. Veja que começou com oração pelos mortos, depois com o perdão de pecados somente após a confissão a um padre e as penitências que ele colocava, senão não haveria perdão de pecados. E aí a veneração aos santos, aí a veneração às imagens, e aí a veneração a Maria, e depois a intercessão de Maria como mãe de Jesus e intercessora. Antes, como a Bíblia nos diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Mas a igreja colocou Maria entre o homem e Jesus. Então, para chegar até Deus, saía-se do homem, passava-se por Maria, depois por Jesus, e então a Deus. Um caminho um pouco mais longo, não bíblico, que aconteceu apenas muitos anos depois, e nós estamos aqui apenas passando algumas coisas para vocês, e vocês com facilidade podem tomar esses dados com datas e concílios onde essas coisas foram decididas. Mas alguns se levantaram contra e começaram lá por volta do ano 1174 com os valdenses, seguidores de Pedro Valdo, um homem que se converteu. Ele se converteu ao cristianismo verdadeiro. Como que ele fez isso? Ele pediu ele é um francês de Lyon, um comerciante, um banqueiro rico, que doou todos os seus bens aos pobres e traduziram a Bíblia ao francês, e a partir disso ele começou a pregar aos franceses, e houve muita conversão, e uma igreja perseguiu, e os excomungaram no ano 1184, quando começou então a primeira Inquisição, que era o julgamento sumário daqueles que se declaravam seguidores da Bíblia. O que a igreja fez? Declarou a Bíblia proibida aos leigos. Somente os padres, cardeais e papa deveriam ou teriam acesso à leitura da Bíblia. Nada mais, ninguém mais poderia ler. Tornou a Bíblia parte da lista de livros
proibidos às pessoas. Isso registrado na história e nos concílios. Bem, só isso aconteceu? Não. Houve mais tentativas de reforma e mais rejeição da igreja. John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês, também pregou e a palavra foi disseminada e muitas conversões. Também John Huss, que foi queimado vivo e foi cantando ao Senhor que ele entregou a sua vida na fogueira. E ele dizia: hoje eu selo com o meu sangue aquilo que sempre preguei. Hoje, diz ele, quando estava morrendo, vocês estão matando um ganso, porque o seu sobrenome significa ganso. Huss, ganso. Hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que vocês não poderão matar. Uma referência a Martim Lutero, que 102 anos depois estava proclamando a reforma protestante. A gota d'água da reforma foi a venda das indulgências. A venda das indulgências, o que era um certificado onde alguém, um emissário religioso, assinava o perdão de pecados mediante o pagamento de um preço. Não era o sangue de Jesus, era um preço em dinheiro. Poderia ser em prata, em ouro ou terras, patrimônios. Essas indulgências foram vendidas para que pudesse ser prosseguida as obras da construção da Basílica de São Pedro em Roma. O dinheiro havia acabado e foi a alternativa. Claro que eles exigiam também o arrependimento dos pecados, mas havia um certificado. Até aquele momento, todos os seus pecados estavam perdoados, desde que você pagasse a quantia referente aos pecados que você tinha. Poucos pecados, pouco dinheiro, pouco pagamento. Muitos pecados, muito dinheiro, muitas terras. Parece também uma novela já assistida. Parece que estamos assistindo de novo coisas parecidas com essa. Meus irmãos, Martim Lutero, no dia 31 de 10 de 1517, ele pregou na Catedral de Wittenberg 95 teses, condenando a avareza da igreja e a venda de indulgências. Foi excomulgado e foi exilado num castelo, onde lá, exilado, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Martim Lutero era um alemão, não havia Bíblia em alemão, e ele então traduz a Bíblia para o alemão naquele ano. E também ele é autor de alguns hinos daquela época, e o mais conhecido de todos, Castelo Forte, que tantas vezes cantamos e devemos continuar cantando. Só ele fez isso? Não. Martim Lutero também foi acompanhado por homens como João Calvino, o presbiteriano, que deu origem à igreja presbiteriana. Esse homem também trouxe relevantes serviços à igreja do Senhor. Muitas conversões. Começando o seu trabalho na Suíça. Ele tinha algumas frases que vale a pena a gente dar uma olhada nelas. Muitas delas, eu separei aqui apenas 4. Diz ele: Deus jamais encontrará em nós algo digno do seu amor, senão que ele nos ama porque é bondoso e misericordioso. Graça, não temos mérito. Ele diz: se alguém anseia pela sabedoria de Deus, terá que renunciar à própria sabedoria e pedir a luz divina. Profunda mensagem. Ele também diz, e preste atenção nessa: o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Parece que dá um gelo na espinha quando nós vemos o que estão fazendo com a palavra de Deus nos nossos dias, nesses dias aqui, não é um pouco atrás, nesses dias, com ideologias de todo tipo que denigrem a palavra de Deus, e parece que não somos como o cão
que late quando o seu dono é atacado. Também ele diz, é só a fé que justifica, mas a fé que justifica não está só. A reforma, então, ela tinha 5 pilares, que vocês devem ter visto nessa semana. Os 5 solas, 5 somentes, 5 suficiências. A primeira delas é a suficiência da fé. Só a fé salva. Ou melhor, Jesus nos salva através unicamente da fé. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa fazer nada além da fé. A segunda é somente a Escritura. A Bíblia é a única palavra de Deus. Única, não há outra. Não há palavra humana que substitua. A terceira, somente Cristo. Só Ele é mediador e não há outro. Entre nós e Deus, só Jesus Cristo e nada mais. Somente a graça é a quarta coluna. De graça. Não merecemos, não conquistamos, não podemos reivindicar a nossa salvação, porque é graça de Deus. Graça é graça. Você não merece, apenas recebe. E por último, só a Deus a glória. Só a Deus a glória. Eu não mereço glória. Nenhum pastor merece glória. Nenhum homem merece glória. Nenhum ídolo merece glória. Glória somente a Deus. Muito bem. Passado por esse pequeno resumo de uma história que levou 1500 anos, eu queria terminar falando um pouquinho das semelhanças dos nossos dias com o passado. Só vou gastar alguns minutinhos, mas gostaria que vocês prestassem atenção. Vivemos hoje a ignorância da fé como naqueles dias. Toda reforma nasceu por pessoas que resolveram estudar a Bíblia. Estudar a nota verdadeira, para reconhecer facilmente a falsa. Você vai no mercado, num banco, e o caixa treinado passa a mão na nota e diz se ela é falsa ou verdadeira, porque ele está treinado. Se nós não estamos treinados na palavra de Deus, seremos levados por qualquer vento de doutrina. Você não conhece a Bíblia, que falaram e você acredita. Ignorância da fé. Líderes gananciosos. Semelhança com 500 anos atrás. Gente que faz qualquer coisa para tirar o seu dinheiro. Qualquer coisa. E o pior de tudo, você cai. Cai. Porque senão eles parariam com isso. Mas se eles continuam ganhando dinheiro, é porque tem gente pagando. Não conhece a palavra de Deus, vai fazendo o que quer. Crentes superficiais, que um dia estão em sessão de histerismos dentro do culto, e na segunda-feira estão enganando lá fora, cometendo os mesmos pecados que cometiam até o sábado à noite. Superficialidade igualzinha 1500 anos atrás. Líderes sacerdotes. Sabemos que os padres são sacerdotes, os pastores não são sacerdotes, mas alguns líderes se colocam como sacerdotes. Ou seja, o que é um sacerdote? É alguém que você tem que passar por ele para chegar a Deus. A sua oração tem que passar por mim, senão não chega. Ou tem que passar por mim para chegar a você. A bênção não chega até você se não tiver eu. Você não consegue ser uma igreja sozinho, não consegue ter a bênção de Deus sozinho, porque os líderes, alguns, se acham representantes de Deus. Os famosos homens de Deus, né? Que são destacados. O homem de Deus. Sem ele, nada acontece. Pessoas que estão, sabe, fazendo o quê, irmãos? Costurando o véu que um dia foi rasgado. O véu foi rasgado para que entremos diretamente no Santo dos Santos. Não precisa de ninguém para isso. Mas tem tanta gente costurando o véu. 10 lições para terminar, e eu só vou citar 10 segundos. 10 lições deixadas pelos reformadores
para nós. Nós não podemos passar pela Reforma Protestante sem aprender com eles. Nós não estamos aqui estudando história. Nós estamos aprendendo com a história. Primeira lição: eles eram pessoas comuns como nós. Ninguém andava com auréola. Tudo gente igual a gente. E eles conseguiram. Nós também podemos conseguir. Basta que nos incomodemos com o erro. Eles amaram a Deus acima de tudo. Segunda lição, inclusive acima de si mesmos. Terceira lição, eles estudaram a palavra de Deus e conheceram a verdade. Tinham base para reformar. Não era uma onda. Não era uma onda evangélica, uma onda espiritual, uma onda de alguma coisa. Havia uma base, a palavra conhecida de Deus. 4, eles lutaram para que todos estudassem a Bíblia. Não só eles estudaram, mas eles traduziram a Bíblia. Eles colocaram a Bíblia em outras línguas. Eles levaram a Bíblia para que as outras pessoas conhecessem. Só assim poderiam ter a vida que Deus esperava. 5, eles não se conformaram ou se omitiram diante dos desvios. Essa 5ª lição nós temos que aprender. Nós não podemos deixar os nossos filhos na escola sendo levados do jeito que estão sendo e não fazer nada. Não podemos ficar mandando videozinho pelo WhatsApp de críticas ao que está sendo feito com os nossos filhos. Nós precisamos agir, não podemos ser omissos. Foram corajosos em denunciar a verdade, a 6ª lição. 7ª lição, zelaram pela verdade e pela pureza pessoal e da igreja. 8ª lição, não visaram vantagens pessoais. Pelo contrário, venderam os bens que tinham. 9, deram pouco valor aos bens materiais. E 10, pagaram o preço pela sua fé. E eu quero terminar com a frase de João Calvino, meu xará. O cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Deus abençoe. Convidamos agora para fazer uso da palavra o pastor Eliazar Secom, presidente do Conselho Político da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, representando neste ato o deputado federal Paulo Freire. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, da Câmara Municipal de Campinas, neste ato muito bem representado pelo professor Alberto, vereador também desta idilidade, pastor Agostinho Godinho de Souza, nosso primeiro vice-presidente, pastor Flausilino Araújo dos Santos, nosso segundo vice-presidente, pastor João Morelli e as Sandras, homenageados nesta noite. É uma alegria muito grande estar aqui para representar nosso deputado federal e também nosso pastor-presidente da Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, aqui em Campinas. Tivemos o privilégio, durante esta semana, à exceção de ontem, de fazermos uma pausa para a reflexão dos 500 anos da Reforma Protestante. Começamos na segunda-feira com mais de 1000 jovens aqui dentro desta casa,
depois tivemos na terça, na quarta e hoje. Aprove a Deus e por iniciativa vossa, professor Alberto, trazer esta sessão solene para esta casa de oração, para que pudesse ser encerrada também esta semana de reflexão dos 500 anos da Reforma Protestante, com uma palavra tão edificante, ministrada com maestria pelo pastor João Morelli, que me antecedera. Entretanto, eu vim com uma missão, trazer para todos, e para que fique também nos anais, por meio da ata desta sessão solene, um texto de nosso pastor presidente, que é o nosso deputado federal, e também endossado pela nossa deputada estadual, Marta Costa. Como todos sabem, nosso pastor, ele passou por uma cirurgia no último dia 11 e ainda está em recuperação. Gostaria muito de estar aqui esta noite, mas ainda está em recuperação. E a nossa deputada estadual, Marta Costa, está acompanhando a sua mãe, que está também passando por um problema de saúde, e ela está ali junto. Mas trago aqui, portanto, esse texto que peço licença e passarei a ler. Reforma Protestante. No próximo dia 31 de outubro, comemoraremos os 500 anos da Reforma Protestante. Há exatamente 5 séculos atrás, que um monge subversivo, porém cativo à consciência do Evangelho, afixou na porta da Catedral de Wittenberg suas 95 teses. Vale lembrar as 5 doutrinas essenciais da Reforma Protestante: somente a Escritura, somente a graça, salvação só pela graça de Deus, somente a fé, salvação somente pela fé, somente Cristo e a glória somente a Deus. Sendo protestante ou não, todos temos de convir que a Reforma Protestante mudou completamente a história da humanidade. Precisamos reconhecer que o movimento da Reforma não se resumiu a este ato isolado de Lutero. Muitos outros dedicaram suas vidas contra a monopolização da mensagem do Evangelho. Foi, portanto, um movimento inteiramente marcado pela coragem de alguns homens que ousaram enfrentar reinos, autoridades e toda a tirania dos poderosos. Quando falamos da Reforma Protestante, lembramos de pronto que Lutero foi intimado, ameaçado de morte e forçado a retratar-se diante do poder imperial. Foi na Dieta de Worms, sessão do governo imperial na Alemanha, chefiada pelo imperador Carlos V, que Lutero foi convocado para desmentir suas teses. O processo foi longo, durou muitos dias e uma pressão enorme foi feita para que ele voltasse atrás. Mas graças a Deus, ele reagiu com a autoafirmação do que já havia dito antes, com a seguinte frase, abre aspas: visto que vossa sereníssima majestade e vossas nobres altezas exigem de mim uma resposta clara, simples e precisa, vou dá-la e é esta: não posso submeter minha fé, quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e se contradito um ao outro, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Queira Deus ajudar-me. Amém. Fecha aspas. Quase 500 anos após as sábias exposições de Lutero, percebemos que não precisamos de uma nova reforma, mas de nos apropriarmos com sinceridade, com determinação,
com convicção, com discernimento, com coragem, com atualização da sua herança, tornando-a não somente autêntica, mas renovada, atual e relevante. A igreja, como povo da nova e eterna aliança, novo Israel, novo povo de Deus, de todos os povos e para todos os povos, foi criada no coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como portadora das boas novas, tendo sua inauguração no dia de Pentecostes, sobre o poder do Espírito Santo, e tem estado presente de forma ininterrupta na história por mais de 2000 anos, e assim estará com ele presente até a consumação dos séculos. Portanto, a história da igreja não começa no século XVI, mas no século I. Não começa com as 95 teses de Lutero, mas com o discurso de Pedro. Não começa em Wittenberg, mas em Jerusalém. E muito antes do imperador Constantino, no IV século, a igreja já tinha se espalhado por todo o mundo civilizado de então. Já tinha definido o cânon do Novo Testamento e ratificado o cânon judaico do Antigo Testamento. Já tinha definido o conteúdo das doutrinas básicas emanadas dessas escrituras, e tudo isso sob a fórmula bíblica registrada em Atos dos Apóstolos. Abre aspas, pareceu-nos bem ao Espírito Santo e também a nós. As bases fundamentais da igreja nada têm a ver com Constantino, mas foram estabelecidas antes dele. E nesse legado, pensando, ensinado e transmitido pelos apóstolos, pelos pais apostólicos e pelos pais da igreja. E eram assim que os reformadores protestantes acreditavam. Eles nunca pretenderam criar uma nova igreja, fundar uma nova igreja, mas reformar a igreja de sempre, una, santa e apostólica. Nesta história, a Bíblia foi traduzida para um número cada vez maior de idiomas. Escolas, universidades, hospitais foram espaços concretos do amor de Cristo às nações. O analfabetismo foi reduzido, vidas foram transformadas, culturas foram impactadas, o trabalho foi valorizado, a família afirmada, bem como a dignidade de toda pessoa humana, em um vigoroso empreendimento missionário que, apesar dos seus inúmeros equívocos, teve uma inegável dimensão civilizatória. A reforma protestante, em seu conjunto, tornou o mundo melhor. Por essa razão, senhor presidente, professor Alberto e demais presentes, mesmo diante de tantos descalabros vividos pela sociedade de hoje, não precisamos de uma nova reforma, nem de novos reformadores, mas de uma redescoberta no século XXI das mesmas verdades que foram evidentes no século XVI, e de líderes que tenham a coragem de reafirmá-las dentro do novo contexto. O futuro está no passado, que permite construir o presente. Não temos dúvidas de que, assistido pelo Espírito Santo, nutridos pela palavra de Deus, nos resta, em obediência, avançar na certeza de que Ele, o nosso Deus, faz nova todas as coisas, pois Ele é um castelo forte, e em se tratando da igreja de Jesus Cristo, ninguém pode detê-la, pois é obra santa. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Palavras do pastor Paulo Roberto Freire da Costa, deputado federal e presidente da AD Campinas, endossado pela deputada estadual Marta Costa. Deus abençoe a todos. Com a palavra agora, o vereador professor Alberto, para declarar encerrada esta reunião solene. Eu quero agradecer a todos os presentes, especialmente um agradecimento ao presidente da Casa Legislativa, ao nobre vereador Rafael Zimbaldi,
os 33 vereadores que votaram unanimemente por esses títulos, ao cerimonial da Câmara, muito obrigado pela presença e pelas atividades. Eu quero agradecer o pastor e deputado federal Paulo Freire por ter permitido que a Câmara Municipal de Campinas, em uma data tão extraordinariamente importante, que são os 500 anos da Reforma Protestante, pudesse ser realizado aqui nessa casa de oração. Ao pastor Agostinho, primeiro vice-presidente, agradecimento ao nosso segundo vice-presidente, pastor Frausilino, e também aos pastores supervisores dessa igreja, pastor Jair Bueno, pastor Daniel Bueno, pastor Eliezer Freitas e todos os demais pastores, familiares e amigos que estão aqui presentes. Nosso agradecimento aos homenageados, pastor João Morelli, sua esposa, sua família, toda a igreja Pedra Viva, a professora Alexandra, sua família, todos o corpo docente do Colégio Batista Ágape, a professora Sandra e todo o corpo docente do Instituto Paulo Freire de Ação Social. Eu quero aqui também fazer um agradecimento especial à secretária Regina Guimarães, que nos ajudou com toda a decoração, com todo acolhimento, com toda a orientação, ao diácono Samuel Vian, à banda e ao maestro, toda a igreja que nos acolhe aqui, aos funcionários da Câmara, aos funcionários do nosso gabinete e especialmente os nossos assessores. Feito essas considerações, eu declaro encerrada essa presente reunião sob a proteção de Deus. Amém. Agora, finalizada a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, a mesa de autoridade será desfeita e passaremos a palavra ao pastor Agostinho Godinho de Souza para que seja dada continuidade ao evento em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. TV Câmara Campinas.